Às vezes, tudo começa numa brincadeira de criança. Às vezes, o brincar de casinha, cuidar da bonequinha. E assim, vai se preparando aquela que será uma mãe. Um dia, que será mãe de muitos, que será mãe de poucos, que será mãe de crianças e de pets. E assim, nasce a mãe. A mãe, ela começa a aprender a ser mãe desde pequena. Desde o cuidar, desde o se preocupar. E assim, ela vai aprendendo a ser mãe. Todos nós aprendemos um dia a cuidar de nós, mas a cuidar de alguém. E o que é ser mãe? Ser mãe é o tudo. Não dá para explicar com palavras a grandiosidade de você ser mãe. Porque a mãe, ela é muito ampla. Ela é renúncia, ela é amor, ela é carinho. Às vezes ela é enérgica, ela cuida, ela educa. Às vezes ela é brava, às vezes ela é boazinha. E assim, tem infinitas qualidades que são boas e qualidades que pelos olhos dos filhos não são. Mas a mãe, ela não é só o carinho. A mãe é também a educação, a disciplina. E quando uma mãe consegue disciplinar o seu filho grandiosamente, com sabedoria, com carinho, com amor e às vezes até com renúncias, ela consegue formar grandes homens, grandes adultos. E para chegar nessa fase não é fácil. Às vezes, o tempo que a gente não tem hoje em dia, porque muitas mães hoje trabalham e não tem tempo para reeducar os seus filhos, para cuidar. Como assim? Um dia, muitas mães cuidaram da casa e de seus filhos. Então, não importa como você aprendeu, importa como você se desenvolve a partir da consciência que você toma. Quando você toma uma consciência do que é ser mãe, que é o cuidado para com o outro, você consegue fazer com que as coisas vão se transformando. Desculpa, mas ainda minha voz não tá muito boa, mas eu não podia deixar de gravar um áudio mesmo assim. Eu tô me cuidando, podem ficar tranquilos. Só realmente que ainda tá pegando aqui a minha faringite. Mas logo, logo estaremos bem. E como uma boa mãe, eu não podia deixar de fazer essa homenagem aqui no canal e enviar para as pessoas pelo menos o nosso singelo abraço de amor, dessa grandiosidade de falar sobre mãe. Toda mãe tem uma linda história. Todas as mães, teve mães que sofreram, mães que na dificuldade ainda continua sofrendo por um filho que passa por problemas de saúde, problemas neurológicos, problemas psíquicos, problemas emocionais, às vezes problemas com vícios. Então, para essas mães, muita força para vocês. Continuem orando,
continuem confiando, acreditando num divino maior, para que ele ajude a auxiliar nessa jornada que você vive juntamente com o seu filho ou sua filha. Aquelas mães que já são avós, que já vê seus filhos correndo por aí pela vida. E aquelas mães que estão começando, com bebezinhos. Muitas mães hoje estão tendo seus primeiro filho. Muitas mães estão cuidando dos pequenininhos. E para essas mães, lembrem assim, tudo na vida passa. Eu vou contar um pouquinho da minha história como mãe, para que vocês possam talvez pegar algum exemplo. Eu fui mãe muito jovem, com apenas 20 anos de idade. Eu já estava tendo meu primeiro filho. Um filho que veio de um casamento e que realmente esse casamento, ele foi uma paixão. Só que ele acabou. E nesse filho, ele acabou sendo criado só por mim. E durante 8 anos, na verdade durante 5 anos, porque a gente ainda ficou, né, com o pai dele durante 3 anos. E esse filho, ele nasceu, né, num país, nasceu no Japão e morou lá 8 anos da vida dele. E ele teve toda uma criação um pouco mais rígida dentro do país, por conta, né, do Japão ser um país bem rígido, né, um país que tem uma disciplina muito forte, né, para criar os filhos. E assim, eu ainda era muito jovem, então eu ainda não tinha toda a paciência e não tinha ainda toda a sabedoria que eu tive depois, mais à frente. Então, algumas coisas eu tinha um pouco de rigidez com esse meu filho. Mas assim, a gente sempre fazia de um tudo. Então, eu sempre fui uma mãe que gostei muito de ser mãe. Eu gosto muito de ser mãe. E nesses, né, período de tempo, a gente brincava, passeava, fazia as coisas junto. E por a gente trabalhar muito, né, lá no Japão, a gente não tinha uma vida social muito ampla. Então, a gente brincava mais em casa, ou finais de semana a gente ia para uma praça, ou, né, um lugar, num shopping center, um lugar que criança gosta. Mas eu sempre gostei de dar esse tempo para o meu filho. E 8 anos depois, eu quis ter um segundo filho. E aí eu conheci uma pessoa e essa pessoa também quis ter um filho. E a gente acabou engravidando, mas por, né, consequências aí da vida, a gente acabou também rompendo a nossa caminhada. E aí eu tive o meu segundo filho. E nessa jornada toda, logo depois de todo esse processo, eu acabei conhecendo uma pessoa, mas eu não queria estar com essa pessoa, porque eu gostaria de ficar sozinha e não estava num momento bom, né? Porque eu tinha acabado de sair do relacionamento, não fazia nenhum ano. Mas essa pessoa, ela fez tanta coisa para ir tomar, né, passear, tomar um suco, tomar um chopp. E assim eu saí com essa pessoa e fui tomar um chopp com essa pessoa. E a gente tomou um, depois no segundo chopp eu já não, eu já tinha ido até o banheiro. Na hora que eu voltei, eu
não vi mais nada. E depois disso, depois de 4 meses, eu fiquei sabendo que eu estava grávida. E aí, muito tempo depois, eu fiquei sabendo que eu tinha tomado um Boa Noite Cinderela. E assim nasceu os meus 3 filhos. E são 3 homens hoje. Meu filho de 28 anos tem 29, na verdade. Meu filho de 29 anos é publicitário e mesmo no começo da sua carreira, já está no auge da sua carreira, muito bem, um homem super bem desenvolvido, um homem lindo que tem um coração muito pleno e tem uma vontade e uma força e uma determinação para conseguir as coisas para ele. Aí tenho o meu filho de 21 anos, que é 8 anos mais novo. Esse tá no penúltimo ano aí de física, vai se tornar um professor na área. Adora o que faz, a gente fala, um expert nessa área das exatas, né? Vamos dizer que ele é um nerd. Mas tem um coração muito bondoso, generoso, tem uma espiritualidade incrível. Eu falo que eu gosto muito de ver ele nessa parte espiritual, porque um jovem rapaz com tanta capacidade, com tanta força de querer fazer as coisas e está se tornando um homem digno, de muita força, muita garra, de muita luta para conseguir alcançar também seus objetivos. Eu, meu filho mais jovem, Giovanni, e o outro é o Gustavo e Gabriel, desculpa, não falei o nome deles. E o Giovanni, ele tem 20 anos, fez um ano aí de fisioterapia, já se formou nessa área do Reiki em todos os níveis, até na pós, trabalha com a gente dentro de um projeto, né, a área do Reiki. E hoje está fazendo um cursinho que agora ele quer ir para a educação física, quer se tornar um educador físico. E se tornou assim uma pessoa e está se tornando um rapaz, já é um rapaz, mas se tornando um homem de muito caráter, de muita veracidade e de muita batalha. Eu falo que quem casar com o Giovanni vai estar premiado, porque ele tem assim um feeling de cuidar muito grande, né? Então ele cuida da casa, cuida das coisas assim muito bem. E às vezes eles brincam entre si, todos os 3 homens. Quem é o queridinho da mamãe? E não existe queridinho para mamãe. Acho que para nenhuma mãe existe o queridinho. Porque eu acho que o queridinho são todos. Porque cada um tem um feeling diferente. Cada um tem uma positividade, cada um deles tem uma, uma qualidade diferente. Todos temos defeito, assim como eles também têm. E então não existe queridinho para uma mamãe. Existe a personalidade de cada um. E eles todos, esses meus 3 filhos, eu gosto de falar para mim mesmo, você conseguiu, porque eles foram criados por mim. Há 20 anos eu crio os meus filhos sozinha. E eu trabalhei, eu batalhei, mas eu nunca deixei de fazer as idades deles valer a pena. Então eu lembro na época de criança deles, eu chegava, trabalhava, nessa época eu era cabeleireira, ainda não era nem terapeuta, e
E eu trabalhava até sábado, né? Cabeleireira trabalha de sábado. Então eu trabalhava de sábado e eu chegava geralmente, né? Deixava eles na escolinha, na creche. Pegava eles geralmente 5, 6 horas da tarde e aí eles ficavam numa vizinha e eu ia, né, continuar no salão. Eu morava quase do lado do salão, aí trabalhava até 7, 8 horas, um pouquinho antes, né, até às 7 geralmente. Aí ia para casa, aí chegava com eles, brincava um pouco ali com eles, dava banho, dava janta, colocava para dormir, lia uma história. Uma vez por semana eu fazia evangelho no lar na minha casa. Então a gente sentava no sofá e aqueles livros, né, de evangelização infantil, e eu lia para eles e eles comentavam, falavam sobre o Papai do Céu, sobre Jesus, e depois tomava todo mundo aguinha, guardava lá o livro. Quando eles aprenderam a ler, eles mesmos liam a lição do dia. Pelo menos uma vez por semana a gente ia, né, num lugar religioso para eles tomarem consciência. Depois eu comecei a dar aula de evangelização e quando eu fui catequista, mas nessa época eles ainda, né, o Gustavo ainda até era novinho, mas depois eu fui, né, conheci a parte do kardecismo, fui dar evangelização na parte do kardecismo e eles ficavam comigo na sala. E às vezes era domingo, eu lembro que nessa época a gente passou uma situação bem difícil e bem complicada, não foi fácil a criação deles. E nessa época a gente estava sem carro, né? E eu lembro que às vezes estava chovendo, a gente pegava a sombrinha, guarda-chuva, saía correndo pro ponto de ônibus e o motorista abria a porta da frente, a gente entrava, ficava ali. Depois, né, subia 2 quadras para ir pro local onde a gente dava aula. E lá eles ficavam, né, o domingo a manhã inteira comigo. Depois vinha para casa, a gente almoçava e às vezes a gente, né, ou pegava, assistia um filme, ou fazia uma sessão cinema dentro de casa com pipoca, guaraná, fazia um brigadeiro, ou às vezes a gente, né, pegava um domingo e ia, né, pro Sesc aqui em Bauru, e lá a gente passava o dia quando estava verão e assim eu dava o tempo para os meus filhos. Então, quando era Natal, eu fazia questão, né, de contar as histórias do Papai Noel. Quando era caía um dente, a fadinha do dente que trazia a moedinha. Quando era Páscoa, então eu colocava as pegadinhas, né, do ovinho e fazia uma força de comprar um ovinho para cada um. Então, tudo isso, dentro das minhas possibilidades, eu fui olhando para os meus filhos e fazendo eles vivenciar cada fase. A fase da criança, aquela fase do sonho, a fase de você fazer a criança sonhar, né? Viver um pouco a fantasia fora da realidade. Isso fazia muito bem para eles. Depois a fase que eles já começaram a ter a consciência, né, da existência desse mundo da fantasia, então que já Papai Noel não era Papai Noel, que a fada do dentinho era a fadinha mãe que deixava, que as pegadinhas do coelhinho vinha das patinhas de uma mamãe. E assim eles foram crescendo, que existe uma realidade, mas também que existe sonhos. E existe uma construção, que as coisas não precisam ser rígidas. E ao longo desse tempo, eu me formei em terapia holística e já vai fazer 15 anos já. E pouco mais, acho que quase 18. Então os meus 2 filhos menores pegou a mãe terapeuta.
a mãe diferente, a mãe que conseguiu ensinar para os filhos, né, o correto. É claro, dentro de uma disciplina, de uns tapas, dentro de os castigos, né, de não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. Eu lembro que uma vez eu pus um dos meus filhos de castigo e ele falava assim: mamãe, falta só apenas um dia. Aí chegou no dia ele falava assim: falta 3 horas, 4 horas, eu já posso sair? Não, 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 não. Tem que dar o horário certinho. E aí quando deu o horário certinho, agora já deu o horário, agora eu já posso sair? Agora você já pode. Então, eu nunca deixei de cumprir o castigo. Não você tá de castigo e amanhã não tá. Não, você tá de castigo 5 dias sem sair de casa. Você tá de castigo 5 dias sem celular. Ou sem jogar. E era assim, eu cumpria. Dói, dói. Mas é assim que hoje eu vejo os meus filhos serem elogiados por muitos. Muitos vêm me falar sobre eles, sobre a educação deles, sobre como eles são com a vida, solidários, né? Como que eles são exemplares. Inclusive, 2 deles que moram comigo, meu filho Gustavo não mora mais, ele já tem a esposa dele, e aí o Giovanni e o Gabriel já moram comigo. E eles vivem, né? Inclusive agora, são 9 horas da manhã, era 8h30, ele estava indo para uma casa que chama Casa dos Semeadores, aqui em Bauru. Uma casa nova que a gente está trabalhando e estamos ali começando um trabalho ecumênico dentro dessa parte de auxílio para as pessoas, de ajudar as pessoas a se transformarem. Então a gente tem várias atividades dentro dessa parte espiritual de uma forma ecumênica. Trabalhamos com um todo. E hoje é dia dos 2 fazer faxina lá. Porque a gente está começando e tudo. Quando começa, não tem como pagar faxineira. Então, eles estão lá, os 2, fazendo a limpeza da casa. Então, eu acho que é muito pouco filhos nessa idade de adolescente se oferecerem para ser contribuição e serem ajuda. E isso não é uma imposição, nada, é deles. Eles são assim, mas porque eles foram criados assim. Então, mamães, para vocês chegarem aonde eu estou hoje, com 50 anos quase, tá? Ainda falta alguns meses para chegar nos 50. Hoje, com 50 anos, vocês baterem no peito aqui, ó, no coração, e falar assim: graças a Deus, eu tenho grandes filhos, grandes homens. Tem que começar do começo. Eu lembro que com 5, 6 aninhos, meus filhos pegavam o banquinho e me ajudavam a lavar a louça. Guardava, eu brincava de guardar os brinquedos, arrumar a cama. Quando eles pegaram seus 10, 12 anos, então eles ganhavam um dinheirinho para comprar alguma coisa na escola. Então, um varria a casa, outro tirava a roupa do varal, outro colocava. Aí o outro lavava a louça, outro guardava. Eles tinham uma mesada, porque valorizava o trabalho deles. Então, eles sempre aprenderam a valorizar as coisas, que nada vem de graça. Não é porque eles são meus filhos que eu vou obrigá-los a fazer um trabalho. Então, eu fazia uma troca de valores. Então, é o tempo, quanto vale o seu tempo, como é o seu tempo. Então, e a obrigação que cada um tem, que era estudar, se formar. Eu dou muito valor para o estudo, muito. E todos eles, né, estão
se formaram em faculdades, estão se formando, estão fazendo. Então isso é essencial. E hoje eu posso falar de coração aberto que eu consegui criar 3 homens sendo terapeuta, que eu consegui educar 3 homens de uma forma muito tranquila e sábia, mas com rigidez e disciplina também. Então, mamães, não critiquem, não julguem seus filhos, cuidem, conversem com eles. Até hoje, eu chego em casa às vezes e todos nós trabalhamos, eles trabalham, apesar deles estudarem, eles trabalham. Mas todos nós, quando chega em casa, você já vê que vem olha, isso, aquilo, já vem contar como foi as coisas, o que tá. Ou às vezes vem olha, mãe, que tô pensando em fazer isso, o que você acha? Então, quando meus filhos fizeram 18 anos, eu peguei uma carta de alforria e entreguei para todos eles. Falei assim nessa carta. Eu falei várias coisas, mas o começo da carta foi assim: hoje você completa 18 anos. Hoje eu deixo de ser sua mãe para me tornar sua amiga, sua conselheira, sua mestra, sua guru, sua companheira de moradia. A partir de hoje, vocês são responsáveis pelos próprios atos. Estou aqui, mas não como mãe, mas como uma amiga, como uma conselheira, para o que vocês precisarem. E assim vem sendo até hoje. Então, é muito honroso para gente que é mãe, que consegue ser mãe e pai ao mesmo tempo. Você olhar para a formação dos seus filhos. Então, a todas as mães que estão começando, espero que algum conselho tenha servido. Para as mães que já criou os filhos e eles tenha força. Tenha força, ore, não se judie. Eu vejo muitas mães com filhos alcoólatras, drogados, que sofrem muito. Então não se judie, faça o que você consegue somente, mas não se judie. Cuide de você, você já fez o bastante. Se ele escolheu essa vida, não tem a ver com você, tem a ver com ele. Então não se machuque, não se judie. Entregue e confie para Deus, para que Ele possa, sim, também ajudar vosso filho a ser alguém. Para as mamães que estão na caminhada, converse com seus filhos. Chegue em casa, deixa o celular de lado, deixa a TV, a novela de lado. Chame eles para a sala, sentem com eles no sofá ou no chão, se ainda são crianças, e conversem com eles. Se eles estão lá no quarto, chame eles para comer com vocês na mesa. Chame eles para estar na sala, num almoço de domingo. Se eles estão no quarto, vai até o quarto. Se já são adolescentes, vai até o quarto. Converse com seus adolescentes. Tenta entender o que eles estão passando. Se você não está conseguindo, pede ajuda para um psicólogo, para um terapeuta. Mas não deixe os seus filhos nessa formação essencial da vida deles. São fases cruciais até os 18 anos. E depois dos 18 também. Porque até os 28 anos, eles estão vivendo os centênios deles ainda. De construções, de identidade, de personalidade. Então, não deixem eles nesse momento.
Eu vejo pais que os filhos chegam em casa, entram no quarto, levam comida para o quarto e lá fica. Isso é horrível. Chamem para comer, conversem com eles, tente saber como foi o dia. Mamães de crianças, chega em casa, tem roupa para lavar, tem casa para limpar, deixa. Gente, eu chegava em casa quebrada. A primeira coisa que eu fazia, colocava o paninho no chão. Ia brincar, conversar, como foi a escolinha, como foi a tia, como foi o amiguinho. Para poder vocês saberem e interagirem com seus filhos. Abandona a novela. Você vai ter muito tempo para assistir novela. Abandone o celular, você vai ter muito tempo depois para fazer as coisas no celular. Faça aquilo que Deus te deu. Crie, eduque, converse, aconselhe, para que lá na frente vocês possam estar assim como eu hoje, contando a minha história para vocês. Isso foi só um pouquinho, tá? Porque dá um livro. Na verdade, vai ser acho que o meu terceiro livro. Eu já estou escrevendo um. E vai ser o meu terceiro livro, que vai ser uma autobiografia sobre mim. E vai falar sobre muitas histórias, gente. Muitas histórias. Aqui é só um pouquinho para a gente não ficar muito grande. Então, faça isso. E eu não estou falando da boca para fora. Eu contei um pouco da minha história para vocês. Como eu comecei. Como foi viver tudo isso. Eu não tive amparo para criar meus filhos. Não físico, mas eu tive amparo de Deus, que me encaminhou um amigo que me ajudava, uma amiga que me dava cuidados, uma madrinha que auxiliava. Às vezes, pessoas que a gente nem pensa vêm para nos ajudar. Mas a criação psicológica, educativa, veio de mim. Veio do que eu busquei entender, né? Tem um livro que chama Pais Brilhantes, Filhos Fascinantes, de Augusto Cury. Leia esse livro, você mamãe, você vai entender. Assim também teve uma época que eu fui na Seijonoe e uma pessoa chamada Tomi, da Seijonoe, me falou muito sobre criar filhos. Então eu fui buscar. Quando a gente tem a honra de ser mãe, a gente precisa correr e merecer ser mãe. A gente fala que nos mundos mais evoluídos e nos planetas mais evoluídos, ser mãe é uma profissão honrosa. E as pessoas que recebem o papel de ser pai e mãe, eles precisam ter muito critérios. Então vamos merecer esses critérios aqui também. Busquem conhecer como é ser mãe. Busque conhecer como é cuidar de um filho. Busque conhecer o seu filho, a personalidade dele, a identidade que ele tem, para que você possa ter êxito lá na frente. E assim como eu hoje falar, eu sou muito feliz por ter sido mãe de 3 homens, que hoje têm a honra de me dar a satisfação do trabalho que eu fiz e que eles hoje estão construindo como pessoas. Então hoje eu posso falar isso, porque não foi fácil. Eu também passei pelas dificuldades que algumas de vocês estão passando. Eu também enfrentei filhos adolescentes, homens, que é bem complicado, de sair na noite, de você ficar preocupado, se vai estar fumando, bebendo. Então, mães, continuem fazendo os seus papéis, continuem fazendo aquilo que é necessário. Eu vim pra cá porque a minha bateria tá acabando.
continue merecendo essa honrosa missão de ser mãe. E eu quero deixar aqui também o meu abraço fraterno e lindo para as mamães, que não são mamães de pessoas, mas são mamães de pets. Ontem eu estive dando aula e num curso, uma mamãe falou assim, eu vou almoçar em casa porque eu preciso ver os meus filhos. Ela é mãe de 4 pets. E isso é muito bonito, né? Ela não se casou, então ela não tem filhos, mas ela é uma mamãe de pets. Existem várias mamães de pets. Meu filho mais velho com a esposa dele são pais de pets. E isso é muito bonito, porque independente, né? Eu também sou uma mamãe de uma pet de 14 anos e muito linda. Então, quando nós somos mãe de pets, eu conheço uma pessoa também, lá em Areal, que também é mãe de muitos pets, acolhe, cuida. Então, isso é muito bonito de ver. Então, as mamães de pets, nossos parabéns. E também as mamães que são avós, que cuidam de filhos como mães, os papais que são mamães, são vários pelo mundo. A vocês, papais, que fazem o papel de mamãe, nossos parabéns. Continuem com força, garra, que mesmo sem saber como fazer, a intuição da mãe nasce dentro do coração. E quando vocês fazem com esse coração que vocês fazem, eu conheço vários que fazem isso. Isso é muito bonito e você alcança todo esse esplendor lá na frente. E a todas as mamães que são mamães de muitos, mamães que cuidam de outras pessoas, a todas as pessoas que de alguma forma aqui dentro do coração fazem o papel de mãe. Hoje eu sou feliz por ser mamãe de 3 homens lindos. Foi fácil? Não, nem um pouco. Mas valeu a pena todas as renúncias. Valeu a pena tudo que eu fiz e batalhei para conseguir estar até aqui. Mas principalmente, valeu a pena porque hoje eu posso falar a vocês. Confie nele. Confie na Mãe Divina quando precisar de ajuda, porque é ela que te dá força. Confie em você. Não desista. Persista. E as mamães que são mães de adultos de 40, de 50 anos, com grandes dificuldades, não se culpe. Você fez o que você conseguiu. Agora é a vez dele. Então, deixa ele fazer um pouquinho também, tá bom? E é isso. Foi uma aula. A minha voz até melhorou. Gratidão a todos vocês que acompanham o nosso canal, se inscrevam no nosso canal. Eu estou muito ausente, mas eu vou estar mais presente. A gente está com muita coisa em andamento, né? Estamos montando estúdio, estamos montando aulas. Então, calma aí que a gente já chega aqui. Já a gente vai ter aí nossas entrevistas, os bate-papos da vida, falando sobre a vida, tá? E vocês vão ver que a gente vai trazer muita coisa boa. E eu espero que no dia de hoje tenha servido
todos vocês. É isso que nós falamos, principalmente vocês, mamães. O meu beijo, a minha gratidão e a minha força para vocês. Eu consegui. Você também é capaz de criar teu filho, tua filha, teus filhos, teus filhas. Você é capaz, sim, muito mais do que você pensa, porque eu sei que nós somos capazes. Então, se hoje eu tenho filho de 20, 21, 29 anos, homens formados, guerreiros, de índole, é porque há aqui dentro de nós uma força sobrenatural. Garra, força, fé, confiança que vocês vão chegar lá e um dia, com certeza, vocês vão estar aqui, ó, falando isso que eu estou falando para vocês. Lindo domingo, feliz Dia das Mães a todas as mamães e em gratidão à minha mamãe que fez o que pôde, mas principalmente me deu a vida. Namastê.